Olá, bem-vindos ao Diversiarte, o nosso podcast mensal que aborda como temáticas de diversidade são exploradas em filmes, séries, livros e arte em geral. Eu sou Eduardo Stelita. E hoje eu estou sem o Pedro, mas substituindo o Pedro no nosso papel de co-host, eu tenho a Luciana Correia, que participou do Diversiarte sobre maturidade masculina, sobre maturidade LGBT, nossa grande parceira do Instituto e atualmente à frente das responsabilidades comerciais do Instituto Diversidade. E além da Luciana, hoje a gente tem o professor Ézio Alves, que é professor de ética, pesquisador em ética, está no pós-doutorado, se não me engano, pesquisando sobre ética. É um grande amigo, há mais de 5 anos eu também participo, contribuo com a aula de diversidade e inclusão no curso que ele dá para profissionais de psicologia na extensão da Universidade Mackenzie. Ézio, é um enorme prazer ter você aqui. Quando eu pensei nesse título, nessa temática para falar dessa série, o seu nome foi o primeiro a aparecer na minha mente, assim, e eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite e participar do nosso podcast, e também falando de uma série que eu ainda não falei qual é, mas a gente vai falar de uma série que foi tão interessante e tão revigorante em relação a muitas das séries que a gente tem visto sendo produzidas aí nos streamings, né? Ela realmente ela vai numa direção completamente diferente. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a série. Obrigado por estar aqui com a gente, Ézio. Você está no mudo. Peraí. Agora sim, foi? Foi. Peço desculpas, as tecnologias aqui dando um pouquinho de trabalho. Fico feliz com o convite, Eduardo, dividir esse espaço com você, com a Luciana, e a gente poder falar um pouco sobre cultura, séries, diversão, enfim, né, temas bem interessantes. Ótimo, obrigado. Luciana, você quer falar um pouquinho? Não, só agradecer por estar de volta aqui no Diversiarte, que você sabe que eu adoro, e porque eu acho que é uma oportunidade assim sempre imensa da gente falar de assuntos, às vezes não tão fáceis, mas de um jeito muito mais palatável e descomplicado, né? E a oportunidade de conhecer o Ézio também, que você já vinha falando super bem a respeito dele. Que bom que você me convidou para eu estar aqui e poder participar dessa troca e de uma série tão interessante, né, do universo Game of Thrones, que eu adoro. Obrigada pelo convite. Obrigado, Ézio, obrigado, Luciana. Então, a série que a gente vai falar é O Cavaleiro dos Sete Reinos, ou O Cavaleiro dos Nove Reinos, quem viu a série até o final. A série é uma primeira temporada, ela já foi reconduzida para uma segunda temporada, na verdade já está em gravação a segunda temporada, e ela foi pensada para ser uma série entre temporadas da Casa do Dragão, né? Que também vem do universo Game of Thrones e que também foi sujeito de um dos nossos episódios. A gente falou sobre patriarcado quando a gente falou da primeira temporada de Casa do Dragão. Todos esses links vão, como sempre, nos comentários do episódio, né? Na descrição do episódio. E, ao contrário de Game of Thrones e Casa do Dragão, que falam sobre os grandes eventos, que falam sobre, né, os grandes interesses políticos, a alta nobreza, né, essa série ela vem trazendo o oposto. Ela tem um único núcleo, em vez de vários núcleos. Ela fala das pessoas simples e das pessoas
menos afortunadas e até mesmo, né, em situação de rua, né, dentro do contexto do Game of Thrones. Ela é uma série também que tem um enfoque em desenvolvimento de personagens que a gente sabe que foi um dos pontos fracos do final de Game of Thrones e da Casa do Dragão também, né? Às vezes uma sensação de que alguns personagens não estão tão bem trabalhados. E ela para mim, ela vem em um momento, e eu acho que no episódio passado a gente chegou a comentar sobre isso, eu e o Pedro, em que eu estava saturado de série, pessoalmente, porque eu via muitas séries que eram deprimentes, com temáticas muito deprimentes, com uma visão de mundo muito negativa, com um olhar muito pessimista sobre o ser humano e sobre a condição humana e sobre o futuro. E essa série, desde os primeiros momentos, ela traz um olhar muito otimista e ela se leva muito menos a sério do que o Game of Thrones e a Casa do Dragão, né? Então, nos primeiros segundos de série, a gente tem um recurso, a escatologia, né? Que a gente vê em alguns outros momentos da série, né? Um humor primário, um humor com esse olhar assim, do olhar do povo, né? E isso também traz um tom de leveza para uma série que, ao mesmo tempo que é leve, tem uma profundidade de desenvolvimento de personagens enorme. E eu fiquei realmente impressionado com a série, porque os primeiros segundos eu falei, não sei o que é isso, me incomodou mais do que a escatologia, me incomodou o passarinho de IA no alto da árvore, e depois eu pesquei, pode ser uma referência ao passarinho da Branca de Neve, né, que vem cantar com a Branca de Neve no mundo idealizado, e para mostrar ali que não, aquele mundo não é idealizado, aquele é o mundo das pessoas pequenas que são pisoteadas nas dinâmicas de grandes lutas de poder que a gente viu nas outras duas séries, né? E me trouxe uma leveza também pela química e pelo carisma desses dois personagens, o Egg e o Duncan Alto. Aí eu queria saber de vocês como é que foram as suas percepções dessa série, como é que foi iniciar. É uma série com episódios mais curtos também, ela não vem dentro daquela dinâmica de episódios de 1h, 1h30, é uma série que vem na contramão, né, dessas grandes produções, desses grandes investimentos em séries, buscar trazer aquela experiência daquele mundo em 30 minutos, né? E a gente vê cada vez menos séries nesse formato. Como é que foi para vocês se aproximar dessa série? Como vocês lidaram? Né? Eu vou começar com o Ezio. Como é que você lidou, se aproximar dessa série, reencontrar o universo Game of Thrones e ver o que estava diferente? Bom, eu bati uma certa saudade, que foi aguardar ansiosamente o domingo para poder assistir o episódio, né? Então, tinha um tempo que eu não passava por isso, porque normalmente eu pegava uma série pronta, toda acabada, assistia, maratonava, e dessa vez, domingo a domingo, na expectativa de poder assistir a série, de sair aí no streaming e assistir. Eu achei bastante divertida, gostosa, porque eu não tinha muita expectativa, né? O Duncan, o Alto, ele é mencionado em Game of Thrones por vezes, o Joffrey, até conversando com o próprio pai, né? E falando, olha, Jaime, você tem páginas tão pequenas quando comparado ao Duncan. O Duncan tem 3 páginas no livro de histórias e você não tem nem meia página. Então tem várias referências ao Duncan, né, ao longo de Game of Thrones. Eu não li, né, os escritos do Duncan em si, então vou me restringir à série, mas eu fiquei bastante feliz com o material que foi produzido e na expectativa e no aguardo de que
acho que 2028 que está programado para que ela volte à cena, 2027, 2028, mais ou menos. Então, vamos criar saudades. E já estamos volta agora em junho a Casa do Dragão, né? Que a gente esperou bastante. E que eu gostei bastante também. A Casa do Dragão também gostei bastante. Eu entendo que por vezes as segundas, terceiras temporadas podem decepcionar, né? Mas a Casa do Dragão eu acho que também é uma série que tem bastante potência. Eu particularmente gostei e entendo que os finais em Game of Thrones podem ser tristes, mas a gente aproveita a viagem. Triste no sentido de decepção. Boa referência. Lu, como é que foi a sua percepção da série? Como é que você modela? Olha, para te falar a verdade, eu estava um pouco relutante em assistir. Não consigo determinar muito bem por que eu estava relutante em assistir. Talvez porque eu estava com uma referência de Game of Thrones ou de Casa do Dragão, que você tem temáticas que são mais pesadas, né? E que não só as temáticas, talvez as temáticas não, mas as abordagens são diferentes, né? Muito mais pesadas, tal. Então, eu não sei se por conta disso eu fiz uma correlação e eu peguei e falei assim, não estou no momento de assistir agora. Eu precisa ser em um outro momento, mas daí quando você convidou para a gente conversar a respeito, e você falou, são episódios tão curtinhos, então eu falei, eu vou assistir, vou maratonar, e já estava toda a série, né, disponível, eu falei, vou maratonar no final de semana, então eu fui justamente no sentido contrário do Ézio, né, eu sentei e maratonei de uma vez só, embora eu também adore essa ideia de poder aguardar o episódio e saber o que vai acontecer, e isso, né, isso é muito bom, e traz assim sempre aquela antecipação gostosa, principalmente diante de uma série ou do universo que traz sempre grandes surpresas e plot twists, né, bem interessantes. Mas enfim, eu achei, ela me surpreendeu, porque ela, primeiro, é muito mais colorida. Eu sou uma pessoa que veio da comunicação, né? Então, e eu penso muito nessa questão do como ela está comunicando nos aspectos audiovisuais, né? Então, ela é muito mais colorida, ela é muito mais clara, ela tem muito mais luz, né? Então, isso já me surpreendeu logo de cara e já me conquistou, porque eu falei, poxa, é algo completamente diferente daquilo que eu estava esperando. E os dois personagens principais, que é o Duncan e o Egg, me chamaram muito a atenção. A gente estava conversando agora um pouquinho, né? A questão da simplicidade, e eu chamei de ingenuidade, talvez como uma palavra talvez não muito bem escolhida, né? Mas assim, essa coisa de uma certa, do espírito mais positivo, de uma coisa mais otimista, como você disse, que me chamou muito a atenção e que eu acho que caiu muito bem, que a gente não vê em Game of Thrones e a gente não vê na Casa do Dragão, né? Então, aí ela me cativou. Eu falei, eu quero ver onde esses dois vão juntos, né? Até porque tem um aspecto de humor bem interessante entre os dois, e aquela troca entre os dois também é interessante. Enfim, eles me cativaram, porque eu falei, é algo mais para cima, né? Aquela coisa assim, com uma fleuma mais positiva mesmo. Então, achei muito interessante. Embora tenha, como você disse, parece simples, mas não é, porque há muitas camadas ali por baixo que a gente pode, né, muitas pétalas nessa flor que a gente pode, né, tirando e desdobrando isso, mas eu adorei, gostei muito. Eu acho que você trouxe um ponto, né, que é essa coisa. Tem uma outra coisa que também eu prestei atenção, sei lá, no terceiro episódio, ou no segundo, que eu falei, não tem apresentação. Não tem. Sim. Não tem. Ele começa como um filme do Woody Allen. Assim, aparece só a letrinha, né? Aparece a letrinha e pronto. Né? Então, eu acho que vem essa simplicidade
como você fala, você traz esse olhar da comunicação, vem essa simplicidade até na forma de apresentar aquele primeiro momento, né? Né? Não só de cada episódio, mas com um primeiro momento da série, que é aquela cena que ele está enterrando, não sei o quê, e depois vai para aquela coisa mesmo, quando você vai estar ouvindo aí vê que já logo na entra, verdade, né? não foi pro do Game of Thrones, que leva você para aquela coisa da intensidade. E eu acho que é isso uma coisa que nas últimas séries, se tudo é 10, 11, você perde a sensibilidade para os momentos singelos, bonitos, emocionantes, né? Você está na intensidade, você não está na sensibilidade. Né? Eu me lembro, ou então uma outra tendência que eu vejo com as séries é das pessoas terem uma expectativa totalmente irreal de que tudo tem que ser mastigado e explicado, que foi o que aconteceu com o Stranger Things, né? Ah, acabou Stranger Things. Ah, mas não explicou. Gente, Stranger Things é galhofa, sempre foi galhofa. Desde a primeira temporada. Para de querer analisar e entender tudo. E eu acho que é uma série que meio que, logo de cara, diz assim, olha, cara, não vai analisar tudo não, tá? Vai só curtir, tá? E isso eu achei muito legal, né? Mas para mim ela tocou de uma outra forma também, que é essa construção da relação do Dunk com o Egg, né? Eu, como recém-pai, e tendo um eggzinho em casa, né? Um menino esperto pra caramba, que me desafia e que me faz pensar constantemente, cara, eu me encantei. Eu realmente eu vi algumas pessoas analisando e falando da atuação desse menino, né? Do Dexter Sol Ansel, né? E o Peter Clef é o Sir Duncan. Esse menino, ele tem um carisma gigantesco. E não é a mesma coisa que ser bom ator. Porque você pensa, sei lá, o Jacob Tremblay. O Jacob Tremblay é excelente ator, mas eu não vejo esse carisma. Esse menino, eu estava percebendo, a gente vê as reações dele na cena. A gente estava conversando mais cedo, o Ezio estava falando da cena em que o Duncan fala, olha, né, eu também já passei por isso, porque eu era muito alto, e aí o menino fala, tá, mas como é que você lidou com isso? Porque eu era burro, né? As pessoas chamavam de burro. Ah, como é que você lidou com isso? Ah, não é da sua conta, né? Mas a reação, o menino faz uma reação assim, né? É uma reação que é muito de criança. Então, eu confesso que eu vejo muito do meu filho no Egg. Obviamente, os dois não têm a mesma idade, né? O Egg é um personagem que é suposto para ter 9 anos de idade, e o ator também tem mais ou menos essa idade, mas você vê que tem um carisma muito grande nesses dois personagens. E aí a química deles é formidável. Eu vi entrevistas que eles saíam das gravações e eles gastavam fortuna jogando em arcade. Ia para os arcades, porque perto de onde eles estava gravando, tinha um arcade, e passavam horas jogando em arcade os dois. Então, eu que fico jogando Mario Kart com meu filho, eu me identifiquei muito com a singeleza da relação entre esses dois e de como ela parece autêntica. Ela é realmente... não é aquela construção de personagem que você fala, ai, não, mas tá forçando. Se conheceram há 2 dias, e até mesmo a forma como a série, eu acho que foi um grande acerto da série, a edição, né? A forma como ela vai construindo essa relação por meio das edições, porque tem uma cena que o menino volta do café da manhã, que ele preparou o cavalo, né? Estava se treinando, e aí ele volta e o Duncan fala daquele jeito meio firme, né? Ó, vou te dar um tapa no ouvido, né? Te dar um tapa no ouvido se você
não fizer o que se você fugir com o meu cavalo de novo, não sei o que, na outra cena ele está ensinando o menino a costurar e rindo e ficando feliz de ver o menino conseguir costurar, né, do jeito que ele estava ensinando, né? Então, esse olhar de ternura, eu acho que o ator que fez o Duncan capturou muito bem, e a espontaneidade, e a entrega daquele menino eu acho que é tudo que a gente vê, que eu vejo no meu filho, né? E que eu acho que a gente espera ver em todas as crianças, né? Essa entrega, essa ingenuidade, essa vontade de essa admiração, esse olhar de admiração, a cena que eles estão deitados e o menino está olhando para ele depois que o Duncan está dormindo, tudo isso eu acho eu achei muito bonito e me fez, para mim foi uma coisa que me fez querer aprofundar na série, a ponto de eu não ter reparado antes de ver o terceiro episódio, o spoiler do final do terceiro episódio, que estava super telegrafado, estava escrito em todas as paredes, e eu não vi, porque eu estava mergulhado na relação dos dois. Né? E aí fiquei surpreendido quando eu vi o terceiro episódio. O episódio vai mostrando de uma forma muito clara, né? Antes da revelação no final. Mas eu fiquei bem tocado por essa relação, por essa construção. Uhum. Eu acho interessante uma coisa que você colocou, sabe o que me chama a atenção? É que se a gente for olhar, né, todo o resto do universo Game of Thrones, né, o próprio Game of Thrones, ou mesmo a Casa do Dragão, eles estão numa esfera de relações de poder do tipo assim, os grandes poderes, né? Os poderes das casas dinásticas, os poderes, né, das organizações, né, os poderes dos países, né? Então, são, como você disse, as grandes discussões. E se saiu para para essa série, para discussão das relações interpessoais, né? Porque tudo eu acho que ali gira, de certa forma, em torno das relações interpessoais. Então, é da relação interpessoal do Egg com a família, da relação interpessoal entre os dois, o Duncan e o Egg, o Duncan e o mestre. E o Arlan. Uhum. Né? Então, enfim, eu acho que se colocou na esfera das pessoas mesmo, né? Se tirou daquela esfera das casas dinásticas, as conversas das casas dinásticas, e se colocou no aspecto na esfera das relações entre as pessoas. Tanto que eu acho que o que acontece no final da temporada, acho que só reafirma isso, dizer assim, a gente está transitando nas relações das pessoas, e não nas relações das casas dinásticas, né? Então, enfim, eu acho, de certa forma, refrescante isso, né? Porque é um universo que estava muito nessa coisa mais, né? Vamos dizer assim, nessa hierarquia mais alta, né? Colocando mais nos altos poderes, né? E agora ela está falando dos poderes das relações que se travam de formas autênticas ou não, né, com seriedade ou não, e daqui a pouco a gente vai falar da ética, com ético ou não, de forma ética, antiética, e como é que cada uma das pessoas vão lidar com isso, né, vai lidar com isso. Acho bem interessante. Veja, eu concordo com vocês quando é afirmado que a série olha para o micro, olha para um plebeu em particular, né, um cavaleiro errante que segue perseguindo seu próprio caminho, enfim, e que foi orientado, vocês me corrijam se eu está errado, pelo Sir Arlan Pennytree, né, que foi o seu mentor, foi o seu salvador, e de certa maneira
o Duncan no alto, ele sempre, até pergunto no momento, por que você não me tornou cavaleiro, né? E o mentor dele, o mestre dele, né, o Penetue, ele não estava muito preocupado com isso. Ele estava com o coração e a preocupação em outros lugares. E apesar da gente olhar para o micro, né, esses dois cavaleiros errantes, e enfim, ainda assim temos uma casa dinástica que é colocada em xeque por conta do Sir Duncan o Alto. Porque ele produziu escolhas de agir como um cavaleiro, embora ainda não tivesse sido devidamente nomeado, embora a sua honra, a sua moral, né, o seu título tivesse sido questionado, ele fez a defesa de uma pessoa e isso custou muito caro. Custou caro e mudou o curso da história de todo ali o continente. Então, o peso dele é bastante importante e, nesse sentido, ele vai tomando aí vai se tornando um Penetue também, porque ele vai começar a mentorar da sua maneira o Egg, vai começar a trabalhar com o Egg, como vocês bem destacaram, a questão da costura, né? Então, ameaça ali, dá uma bronca e depois vamos para essa costura. E o Egg, ele estranhamente faz um movimento inverso do que vários e várias personagens da realeza, da riqueza, das dinastias tentam produzir, que é conseguir poder. Ele está fugindo do poder, ele está tentando achar um outro caminho, ele está subvertendo a lógica e encontra no Duncan Alto um parceiro, um aliado, uma figura. Aí abro para vocês se é uma figura de pai, se é uma figura de mentor, mas é alguém com quem ele conta, alguém em quem ele acredita e confia. E o Duncan também passando por um processo de amadurecimento muito, muito intenso, porque ele está um tanto quanto alheio às tensões políticas. Ele vai, episódio a episódio, tomando nota dessas tensões políticas, porque esfregam na cara dele que dragão bom é dragão morto. Até ali, até aquele momento, não era uma questão para ele. A questão para ele é o que é ser um bom cavaleiro. Bom. E eu acho que você falou, eu acho muito interessante, porque o segundo episódio, que é o episódio que fala sobre o Arlan e a relação que ele tem com Arlan, é um episódio de introspecção sobre essa relação, né? É um episódio em que ele está pensando, olha, eu ouvi dessa pessoa o que é ser um bom cavaleiro, mas essa pessoa era um bom cavaleiro? Ele era um exemplo desse, ele que eu quero ser, não, eu quero ser um outro tipo de cavaleiro, né? E eu achei esse episódio muito interessante, porque é um episódio que vai deixando fluida essa imagem de quem era, de como era essa relação, né? A gente não está acompanhando essa relação, a gente está acompanhando outra relação, mas ele deixa um pouco fluido ali, meio, não é fluido, a palavra ambíguo, né? É uma pessoa honrável, não é uma pessoa honrável em relação ao quê, né? Honrável em relação. O menino vai colocando em xeque, né? O Eric vai colocando em xeque. Mas se ele é tão incrível, se é um cavaleiro tão honrado, por que ninguém nunca ouviu falar sobre ele? Né? Então, toda essa reflexão sobre prestígio, reconhecimento, como um profissional, né? Aí já entrando na esfera mais do profissional, e sobre essa ética de trabalho. Qual é a ética de trabalho? Esse homem era um homem que, né, tinha uma rotina parecida com um dos grandes cavaleiros, ou era um bebum lá que no meio do mato enchia a cara, dormia, se esfaqueava sem querer, dormindo, né? Então tem todo uma ambiguidade que eu acho que é interessante, que ajuda ele, conforme ele vai ganhando contorno desse mundo político,
vai ajudando ele a construir quem ele é. Ele não é a cópia do Sir Arlan, né? Ele é o cavaleiro, né? E aí ele precisa construir. E aí o Baelor aparece como uma outra referência, né? Mas o Baelor é o protocolo. O Baelor não é um bonzinho só, né? Ele é o protocolo, é o cálculo político, ele não aceita defender o Duncan só por bondade, né? Tem um cálculo político ali, né? Porque ele não podia deixar, né, ter uma batalha em que os Targaryen perdem. Então, alguém dos Targaryen tinha que estar do outro lado, né? Então, tem todo um cálculo político que ele começa a absorver outros referenciais na construção de quem ele é como profissional, né? E eu acho que parte para mim, pelo menos, mas pode ser vício meu de Game of Thrones, né? Ou vício ruim, até uma parte do meu prazer nesses primeiros episódios era pensar assim, o Duncan, ele vai ser realmente aquele cavaleiro que vai chegar e vai ganhar o torneio contra todas as probabilidades, ou ele tá no efeito total Dunning-Kruger, não tem a menor ideia, ele acha que ele é muito competente, mas tá muito longe de ser muito competente, né? E a gente tem a nossa resposta, né? Do ponto de vista da técnica, da técnica dele, a gente tem a nossa resposta ao longo da série, né? Então, isso começa a trazer essa reflexão, o que é o trabalho para mim, de que forma o meu trabalho me define como pessoa, de que forma o meu trabalho me define, a minha honra e a minha ética de trabalho me define nesse universo que eu ocupo, que é um universo menor. E eu acho que uma grande atenção que eu acho interessante que eles trazem, por que o Baelor é tão adorado? Porque o Baelor tem um interesse pelas pessoas, ele tem um interesse pela pequena pessoa, o que não era a realidade, né? A gente pode até falar, né, dos personagens adorados, né, da Casa do Dragão, por exemplo, a própria Rhaenyra. A Rhaenyra não está nem aí para o povo, né? Não está nem aí, né? Então Baelor ele já começa a ser um outro referencial de quem pode ser, e aí ele vai encontrar o Baratheon como um outro referencial de cavaleiro. Então é interessante como a série vai mostrando a construção desse profissional, né? E isso eu achei muito interessante, né? E aí a gente chega na questão da ética, né? Eu vendo a série, eu pensei em falar sobre masculinidade, a gente sempre pensa em vários temas, né? Paternidade, né? Mas eu achei a questão da ética do trabalho mais interessante, porque todos os episódios são marcados por essa ética do trabalho, né? Só voltando um ponto, é interessante que naquela conversa com o Egg, em que ele fala, não sei, a minha vida, você não tem nada a ver com isso, ele também está espelhando esse jeito de ser, né? De ser um mentor que, olha, eu não vou te dar a resposta mastigada, você vai construir o seu caminho, da mesma forma que eu estou construindo o meu caminho como profissional, você vai construir o seu, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, né, nessa todo esse debate, né, que em relação em torno do trabalho que a gente vê na série, diferentes olhares sobre ética. Tem a ética de trabalho. A ética de trabalho é um conceito que tem mais a ver, né, em inglês conhecido como work ethic, que tem mais a ver com a diligência, a forma como o trabalho, um olhar de que o trabalho enriquece o homem, enriquece do ponto de vista de caráter, né, de desenvolvimento, de possibilidade de realização, né? Aí a gente tem vários filósofos que falam sobre isso, Voltaire fala sobre isso, né?
E a gente tem a reforma protestante, né, as religiões protestantes trazendo essa ética como uma reflexão contra uma ética da predestinação do catolicismo, né? E a gente vê nas Américas isso vindo, essa ética de trabalho vindo com os puritanos para a América do Norte, né? Então, esse olhar da diligência, da pontualidade, um olhar, de certa forma, para os protocolos e para o fazer trabalhar, né? Aí a gente tem a ética profissional, que abre um pouco mais, que vai olhar sobre, dentro daquela profissão, como é que a gente atua. Como médico, os princípios de não fazer o mal, os princípios de fazer o bem, os princípios de justiça, de equidade. E a gente tem a questão da ética no trabalho, que são os dilemas éticos que se posam diante da gente. Ézio, como tudo é meta, né? Tudo que acontece com a gente é meta. Hoje, mais cedo, ao meio-dia, a gente está gravando, né? São 3 da tarde, agora meio-dia, eu e a Luciana, a gente estava tendo uma conversa, né, sobre uma questão ética que a gente estava, né, como abordar uma questão ética no trabalho, né? Então, a ética os dilemas éticos nos atravessam constantemente. E aí eu queria ouvir um pouco de você, Ézio, que você é o grande especialista, estou falando aqui totalmente como leigo do assunto, como surgiu, acho que em primeiro lugar, né, como surgiu esse olhar, e tem um momento fundador em que começou a se falar, olha, ética aplicada ao trabalho, né, a ética e o trabalho, e como você enxerga essas 3 dimensões de éticas aparecendo na série e na vida, né, no trabalho que você faz até com seus alunos na pós-graduação. Perfeito. Vamos lá. Várias questões, né? Várias questões bem importantes, e acho interessante quando você menciona os puritanos, essa construção de uma outra forma de fé, de religiosidade, essa ética protestante. A gente tem o Max Weber que vai lançar um olhar sobre isso. Também. E eu não vou dar spoiler de quem morreu na série, então qualquer um deles pode ter morrido na série, tá? Vocês assistam, vejam, é bem bacana, mas alguns personagens vão morrer porque a gente tá falando de Game of Thrones, tá? A gente tá falando da série Duncan Walton, então alguns personagens morrem. E eu acho engraçado uma conversa que o Duncan tem eventualmente com o Maker, que é o irmão do Baylor, e ele levanta o seguinte tema: por que eu, nesse posicionamento, eu no lugar que eu estou, miserável como sou, fui abençoado, poupado e não fui punido, e uma outra pessoa que poderia fazer tanta coisa melhor, mais importante, mais interessante, ela foi punida e foi sancionada, né? Porque os deuses escolheram assim. Então, de largada, a gente já tem aí um conflito, né, um sofrimento por parte desses 2 personagens olhando para essa questão, para essa situação. A série, ela, bom, não é necessariamente spoiler, mas ela segue uma certa estrutura dos episódios clássicos lá do Game of Thrones, que ela vai se construindo. O penúltimo episódio tem a grande baguncinha, né? Passa um facão, né? Então, as intensidades. E, aproveitando a fala do Eduardo, no último episódio a gente tem sensibilidade. Então, é mais ou menos essa estrutura. Eu vou olhar, portanto, convidar aqui vocês para olhar 3 categorias, vamos dizer dessa forma, em que a gente vai, sim, falar da questão da ética, mas não dá para falar da ética sem poder falar do poder. E também, ao mesmo tempo, não dá para falar, portanto, dessa ética, desse poder. E a outra categoria, a própria dimensão do trabalho, porque quando eu vou agir, eu vou agir de um determinado lugar. Eu vou fazer e falar de um determinado lugar. Então, a escolha que o Duncan fez em um dado momento da série de trabalhar como cavaleiro o colocou diante de um dilema ético.
Por que eu vou fazer a defesa dessa pessoa? Porque os cavaleiros têm que defender os mais pobres, os mais vulneráveis, os que estão em uma situação de dificuldade. E não apenas a aristocracia. Nesse sentido, quando a gente pensa no nosso próprio espaço de trabalho, né, a gente um tanto quanto admira o Duncan, porque ele está colocando uma ética tem um preto e o branco, como a gente mencionou, mas tem um degradê aí muito importante que a gente sempre deve olhar, só que o Duncan age sempre em um dos polos éticos. E isso é admirável nele. Por vezes a gente pensa, será que ele é ingênuo? Será que ele é estúpido? Será que ele é burro? Não, me parece que ele é convicto, ele sabe o que quer. Por vezes a gente convive com a nossa própria consciência pensando o que a gente quer, né? Por onde que a gente quer caminhar, trilhar, e as dificuldades inerentes a isso. Pensar uma ética do trabalho, primeiro a gente tem que pensar trabalho para além da categoria emprego. Né? Emprego, um vínculo formal, CLT, trabalho é uma categoria muito maior em que emprego cabe. Então, uma ética no trabalho, as pessoas, desde que elas, das sociedades coletoras caçadoras, os dilemas éticos já vão sendo atravessados. Agora, uma sistematização desse pensamento, a gente começa ali a ver com os socráticos e, eventualmente, os filósofos iluministas, o modernismo, mas tem outra categoria que também me parece bastante importante, que diz respeito a como a gente olha a nossa própria realidade, que aí eu pego um autor da psicologia chamado Martin Baró, né, que ele vai falar sobre conscientização. E a tomada de consciência não é apenas mudar de opinião, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é feio, belo, moral, justo, injusto. Mas, no caso, para esse autor, também é conseguir transformar a realidade. Então, exemplo, eu sei que fumar faz mal, mas não quer dizer que eu esteja consciente, portanto. Conscientização é como que eu faço para mudar essa relação. Eu sei que nessa sociedade feudal, essa sociedade épica em que o Duncan está colocado, me posicionar contra essa casa principal pode cobrar um preço. Ele não pensa tanto nisso, como eu mencionei, ele não está tanto assim pensando nos esquemas políticos. Ele está pensando na simplicidade de se tornar um cavaleiro, um bom cavaleiro, um cavaleiro honrado que segue aquilo que o Penitui ensinou para ele. E o Penitui, embora tivesse vários vícios, embriagado, falante, né, era um homem honrado. E isso foi ressaltado pelo Baylor. E é até engraçado que o Baylor teve uma disputa com o Penitui e o Baylor falou, ele quebrou 3 lanças minhas, algo assim. Aí o Duncan falou, não, foram 12, foram 11, um número muito maior, né? Aí ele, nesse momento, depois corrigido pelo Baylor, ele aceita, não, tudo bem, vamos ficar com a versão oficial do príncipe herdeiro. Eu não sou burro, eu não sou estúpido, eu sei que aqui a gente tem que aceitar esse ponto. E, dito isso, eu também gostaria de trazer um outro autor, né, que conversa com uma certa ética dialógica, que é o Junger Habermas. Olha, para ele, a gente só vai conseguir ter uma conversa honesta e verdadeira se a gente estiver mais ou menos no mesmo polo de poder, na mesma posição de poder, sabe? Um poder equivalente, porque aí a gente pode sentar, conseguir escutar, ouvir. Não é uma conversa que, portanto, não seria uma conversa genuína, como eu posso colocar, que o Duncan teria com o Maker antes de tudo o que aconteceu. Antes de tudo que aconteceu, o Duncan jamais teria uma conversa honesta, sincera com o Maker, mas em um dado momento da série eles tiveram uma conversa brutalmente honesta. E ele foi assim, categórico. Culparão você e culparão a mim, independentemente de qualquer coisa que a gente tenha feito. A culpa sempre será nossa. Vão lembrar do nosso nome. Então, os dilemas vão se apresentando, né? E esse cavaleiro errante, desprovido de qualquer forma de poder, e que às vezes a gente lê ele como muito cru, muito simplório, ele vai galgando espaço, vai passo a passo se letrando, né, produzindo esse letramento do que são os 9 reinos. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele rejeita isso. Você falou do Egg que
que quer se afastar do poder que ele tem, da posição Sim. de poder, mas o Duncan também, porque ele Perfeito, tem precisamente. uma proposta Várias. muito tentadora, né? Tem Várias, duas até propostas. mais de uma, tem 2 propostas. Tem 3 propostas, tem que pensar no Heyman. Tem 3 propostas, e ele, das grandes casas, e ele rejeita, né, essas propostas. Então, ele também é uma pessoa que está nessa jornada de encontrar o fazer, encontrar o trabalho nessa dimensão mais ampla, né? Dentro dos seus próprios termos, e compreendendo que dentro de um feudo, dentro de uma casa, ele não conseguiria seguir os próprios termos, ele precisaria, né, se adaptar, se adequar, ceder a alguns desses dilemas, né? Tem um personagem que eu gosto muito, que é se eu errar o nome dele, vocês me corrigem, que é o Lionel Baratheon, né? Esse Os Baratheons no Game of Thrones clássico são um tanto quanto sem graça, só servem para morrer, enfim. Este aqui é dançarino, é sedutor e fala assim: por que você está se escondendo? Se os deuses lhe deram altura, seja alto. E o Duncan, por vezes, rejeita, né, as próprias características físicas, e ele, por vezes, também rejeita valores que ele acredita que não conversem com aquilo que lhe parece muito caro. Comer carne salgada, a vida simples, né, e caminhar como um cavaleiro honrado. E olha, não é simples produzir as escolhas que ele produziu, porque ao mesmo tempo ele precisou se desafiar também, né? Tem um episódio, tem um momento, né? Não me lembro qual episódio necessariamente, que ele vai fazer uma interferência e cria um conflito com Targaryen, né? Então dali deriva todo o embate bastante problemático. E esse outro Targaryen é o completo oposto dele, né? Sim, completo oposto. Deixa eu só ler o nome dele aqui. É o Príncipe Daeron? Não, é o Aerion. É o bêbado. Aerion, perfeito. Aerion. O Príncipe Aerion. Ele é arrogante, ele é soberbo, ele, de certa forma, ele é covarde, ele acredita que qualquer comentário contra ele seja um insulto contra toda a sua casa. Ele faz um convite para... Ele faz uma acusação, né? E o Duncan pede, portanto, o trial by combat, né? Pede aí o combate, o tribunal do combate. Tradução aqui, tanto quanto limitada, mas ele falou, não, eu quero um trial by combat pelo 7, né? Então, 7 contra 7. Ele poderia ter encarado sozinho, o pai dele fala, o Maker fala, mas por que você tá com medo desse cara? Você tem medo dele? E você falou da síndrome do Daniel Kruger, né? O Duncan não carrega isso, porque o Duncan, em conversando com o Lionel, ele fala, qual chance eu tenho? Que chance eu tenho de disputar essa luta? Porque eu recebi um treinamento, mas eu não recebi o treinamento que vocês receberam. E o Lionel, ele é brutalmente honesto, você não tem chance. Né? Mas mesmo assim, ele precisa encarar, e ele precisa também, diante de uma grande plateia, fazer um apelo ao que é justo, né? Falando, essa situação ela é completamente injusta, e vocês todos vão se sentar aí calados, e a população fica quieta, né? Algumas pessoas se levantam, mas aí... Quando se manifesta da forma a mais debochada possível, né? E eu acho que isso daí você falando do Aerion, o Aerion também joga sujo, né? Ele trabalha de uma forma desonesta, né? Na profissão dele, né? Como cavaleiro. Mas eu acho que você trouxe uma coisa interessante aí, porque conforme a gente vai falando, essa dúvida sobre ele é burro, ele é estúpido, ele é ingênuo.
Eu não acho que é nada disso. E aí eu vou puxar um gancho, eu não estou dizendo, tá? Não entenda o que eu estou dizendo, que o Duncan Walto é neurodivergente, tá? Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não estou inventando aqui características para personagens fictícios que nunca foram declaradas pela obra. Mas é engraçado esses paralelos, é interessante esses paralelos, porque teve um estudo que foi realizado internacionalmente, que é um estudo infame, que até a Faculdade de Medicina da Unicamp também participou, foi uma das universidades que participou, né? Dos coautores, alguns dos coautores vieram de lá, e que foi um estudo olhando para o comportamento ético de pessoas neurodivergentes. Eu não sei se eu já falei sobre isso no Diversarte, mas eu sempre falo em palestras. E esse estudo, ele identificou que comparava pessoas neurodivergentes com pessoas neurotípicas, corrijo, não eram neurodivergentes, pessoas autistas com pessoas não autistas, com pessoas neurotípicas, e ele observava o comportamento dessas pessoas diante da possibilidade de doar dinheiro ou de doar dinheiro, né, um dinheiro limitado, ou doar para uma instituição, ou doar para si mesmo, em público e em privado, né? E esse estudo ele foi muito interessante porque ele revelou que para as pessoas neurotípicas existe esse cálculo ético, né? Então a diferença entre o que você doa em público e o que você faz em público e o que você faz em privado nesse comportamento em relação à sua integridade, ou as causas que você acha que são, né, importantes, né? Dentro do desenho do experimento, era relacionado a causas relacionadas aos seus valores pessoais, aos seus valores profissionais. E o grupo autista praticamente não teve diferença na situação declarada e na situação privada, escondida, privada, né? E aí se identificou o quê, né? Uma integridade mais elástica no outro grupo, mas olha só olha o interessante. Você usou a palavra elástica, você olhou para o grupo não autista. Os pesquisadores olharam para os autistas e falaram que os autistas tinham um déficit de rigidez ética, né? Então, tem a rigidez cognitiva, é uma das características do autismo, né? Entendida, documentada, né? Pesquisada na medicina, né? Mas mesmo numa situação que a gente pensa em algo que uma ética, né? Esse comportamento fala sobre integridade, mesmo nesse contexto, o comportamento dele ele é visto como disfuncional, porque ele é muito preto no branco, né? E isso eu achei interessante sobre o Duncan, porque o Duncan ele tem um comportamento que a integridade dele ela é determinada, né? Deveria ser interna mesmo, né? É uma bússola interna. É não negociável de acordo com a situação. Eu vou defender sempre as pessoas mais oprimidas, né? Porque isso faz parte da minha ética de trabalho, faz parte da minha ética profissional, né? Mas, Edu, eu não condiciono eu defender se estou à frente de uma pessoa que faz parte de uma posição de poder, que faz parte de uma posição de uma violação. E isso é algo que a gente encontra nas organizações, né? Todo dia. A minha ética que eu aplico ao colaborador é a mesma ética, o mesmo padrão ético, a mesma política de tolerância zero que eu aplico à diretoria? A maior parte das vezes não é, né? É que tem uma camada aí que eu acho que a gente também tem que colocar, porque é uma camada de pressão que age sobre as pessoas, que tem muito a ver com o tempo presente.
né, que é um tempo muito que a gente chama, que Debord chama de a sociedade do espetáculo, né? E por conta disso, a gente tem uma outra camada que é a questão da reputação. Uhum. Então, eu acho que pensar na reputação é algo que também vai mediar essas decisões éticas. Então, quando você coloca, né, se eu vou fazer com o meu colaborador a mesma coisa que eu faço com a diretoria, ou fazer com a diretoria a mesma coisa que eu faço com o colaborador, você vai colocar também, pesar as questões reputacionais em cima disso, né? E provavelmente nas relações de poder você vai calcular que fazer com a diretoria há mais riscos reputacionais e uma série de outros riscos a mais do que fazer com os colaboradores, né? Especialmente nas culturas organizacionais em que a desigualdade hierárquica ela é muito marcada, né? Há culturas que têm essa desigualdade menor, é um pouco mais achatado isso, mas há culturas que a gente sabe que é muito verticalizado e é muito clara, né, essa divisão. Por exemplo, numa organização como o Exército, né, impensável, né, você transgredir a questão hierárquica e tudo mais, enfim. Então, e daí é uma coisa interessante que, mesmo na simplicidade do Duncan, ele também consegue pensar um pouquinho em termos reputacionais dele. Né? Então, como é que a questão da reputação dele fica? Até porque ele tem um desejo, que é o desejo de se tornar cavaleiro, que é o desejo de participar das justas, né? De participar dos torneios, até como uma forma de ascensão social para ele, porque é como você coloca, né? Ele vem da mais absoluta pobreza, né, onde ele está lutando pela sobrevivência básica, né, que é ter onde dormir e o que comer, vender o almoço para pagar a janta, né, e daí ele entende que ele precisa pensar também nas questões da reputação dele, para que ele possa abrir esse espaço, né, e por outro lado, pensando do ponto de vista do EG, ele já faz uso desse capital reputacional que ele tem. E ele abandona, né? Ele abandona, mas quando mais ou menos, quando precisa ele usa. Quando precisa ele usa. Ele cata aquilo e usa. Como naquele episódio, acho que foi no episódio 3, né? Foi no 3. Foi no 3 que ele chegou lá e deu a cartada e usou aquilo, né? A carteirada. Deu uma carteirada, exato, ele deu uma carteirada com todas as letras. Então, eu acho que é isso. E assim, apesar de, na série, em alguns momentos ficar meio preto no branco, eu acho que hoje nas organizações isso é muito blur, né? Tem muitos tons entre o preto e o branco, e isso fica muito complicado até às vezes da gente dimensionar, né? No sentido de que você quer ser muito preto no branco, mas às vezes a cultura organizacional não permite, a própria cultura do país às vezes não permite. Eu já vi o noticiário de hoje, abrir a televisão e ligar no jornal, você fica de cabelo em pé. Enfim, né? Eu estou aqui elucubrando em cima daquilo que vocês estão trazendo, mas eu acho que tem uma camada, que é a reputacional, para a gente pensar também, né? E eu achei interessante você falar de reputação, porque tem uma outra personagem que é mencionada, que é a famosa Alice de Três Dedos. Vocês lembram da Alice de Três Dedos? Era uma música que o Lai não está contando, e aí o Egg começa a refletir sobre a Alice de Três Dedos. É uma música que eles cantam em cabaré, falando de uma mulher que tinha, né, tinha uma mulher pobre, que tinha uma... Isso depois da batalha? Não, antes. Antes. E o Egg ouve a música e fala, olha, aí a gente está diante de uma pessoa que tem uma ética de trabalho muito grande, porque ela vai além do que é o esperado dela. Sim. Ela presta alguns tipos de favores, se vocês me entendem bem.
né? Perfeito. E ela vai além do que era esperado dela. Esse não é o sinal de uma pessoa com um espírito um diligente, né? Ele usa outras palavras, mas não é um exemplo de ética de trabalho, de diligência, mas ela, eu não sei se o nome dela é realmente Alice, né? Porque será que ela conseguiu, mesmo apesar da ética de trabalho dela, conseguiu conquistar a reputação? A reputação dela é realmente... conseguem acreditar o ato dela a ela? Então, o menino de 9 anos já está pensando nesse cálculo entre ética de trabalho e reputação. Sim. Esse trabalho diligente que a gente vê hoje em dia, né, que leva ao adoecimento. Esse trabalho que leva à produção, né, que a gente pensa nas profissões atuais, né, profissões mais modernas, o produtor de conteúdo que tem que produzir cada vez mais rápido. Não, aí você usa IA para produzir mais. E uma hora você passa, por que eu preciso produzir mais? Né? Essa reflexão sobre a distribuição dos frutos do trabalho, ela começa a também aparecer aí na série, que eu acho que de uma forma muito interessante, porque ela começa a mostrar, mas eu com a minha ética de trabalho, eu conquisto reputação, eu conquisto riquezas, eu conquisto poder, né? E são algumas das reflexões. E, ao mesmo tempo, eu acho que todo debate sobre ética, ele esbarra num outro debate. A gente acabou de ter a mulher eleita a mulher mais influente do Brasil, que é uma grande trambiqueira. Então, o trambiqueiro é recompensado. Né? Então, como é que você vê, Ézio, na sala de aula isso, com os seus alunos, pessoas que às vezes estão entrando, começando carreira, ou que ainda estão nos primeiros anos de carreira profissional, como é que a ética atravessa eles? Eu acho que a resistência a falar sobre ética no ambiente acadêmico não é nova, né? Mas como é que você está vendo esse processo no dia a dia, né? Como é que você vê algumas das tensões que a gente está trazendo e as tensões de poder do neoliberalismo aparecendo no ambiente, na formação desses profissionais, né? No processo de formação e de construção desses profissionais. Deixa eu só voltar 2 casas, porque quando você trouxe aquele exemplo do estudo, enfim, quando você fez a sua fala, aí cabe muito bem a diferença entre ética e moral, porque acaba conversando com a questão da reputação, né? A moral, só para diferenciar, é uma maneira muito simples, né? Tem um eterno debate na filosofia sobre isso, mas a moral ela é muito mais particular, enquanto a ética é muito mais coletiva. A moral, aquilo que eu faço que é moralmente correto, vamos dizer assim, é quando ninguém está me olhando e o único avaliador do meu comportamento serei eu mesmo. Então, se isso vai retirar minha paz ou não, né? Então, se eu devolvo a carteira, ninguém estava vendo, não tem câmera de segurança, não tem nada. Então, eu devolvo a carteira para a pessoa. Agora, o comportamento ético, ele conversa bastante com as nossas reputações, porque existem câmeras, existe essa sociedade que vê, olha, vigia, tem, se a gente pensar o Foucault, tem o panóptico, né? Então, vai um pouco nesse sentido. E eu não acredito que as pessoas tenham resistência em pensar sobre ética, tá? Pelo menos em sala de aula. Talvez a gente encontre algumas resistências com relação ao racismo, com homofobia e temas derivados, porque todo mundo gosta de se perceber bastante como ético, então por que eu me esconderia desse debate? A questão é colocar o dedo na ferida, olhar e produzir, para além do pensar, uma reflexão sobre o próprio agir, né? Então, qual que é o nosso compromisso ético dentro da nossa própria profissão, carreira, formação, produção, caminho? E é necessário, e é um debate que precisa ser feito sempre, porque a gente está falando, por exemplo, de 542 mil afastamentos do espaço de trabalho no ano passado por questões relacionadas à saúde mental. E aí, de quem que é essa responsabilidade, né?
essa responsabilidade é apenas das empresas, essa responsabilidade é do Estado, qual que também é o nosso nível de responsabilidade frente ao nosso próprio processo de adoecimento, né? Então, por vezes a gente está trabalhando tanto, né, em um ritmo tão exigente, com prazos tão apertados, duros, que quando chega em casa só quer descansar e não consegue, por exemplo, cuidar da própria saúde mental, cuidar da saúde doméstica, cuidar da nossa saúde física, saúde, né? E esse é um grande desafio para a gente poder pensar hoje de forma contemporânea, até mesmo o enfrentamento como o tema da redução da jornada de trabalho, a escala 6x1, que isso vai um outro debate muito importante sobre o que está acontecendo, como está acontecendo. Quando a gente olha para a Argentina, um debate lá muito importante sobre uma alteração na legislação trabalhista, o aumento aí do teto dessa carga horária. E nesse espaço de trabalho a gente olha essas várias penumbras. Né? A gente, infelizmente, não tem a convicção do Duncan em boa parte do tempo. Por vezes, a gente opera muito mais no campo dessas penumbras porque a nossa própria energia mental, saúde mental, pode estar desgastada. E é muito mais difícil, e é um preço muito mais caro a ser pago, vamos colocar dessa maneira, de se posicionar frente a uma situação, por exemplo, temos um colega de trabalho que sofreu uma situação de racismo. Temos um colega de trabalho que sofreu uma situação de preconceito. A gente vai se posicionar de frente a esse dilema ético que aparece para a gente, né? Considerando que, sei lá, o filho acabou de chegar no lar. Ou a nossa mãe, o nosso pai está cansada, a gente precisa cuidar dele, ele está num momento assim com risco de queda, demenciação, enfim. É uma disputa que a gente quer ter no espaço de trabalho, porque eventualmente a gente pode perder o emprego, ser demitido, e, portanto, é um dilema que dói, custa, e, por vezes, esses profissionais deixam de agir, adotam uma postura mais passiva ou reativa, em função dessa dificuldade, em função desse medo, né? Então, lá no Game of Thrones, eu levanto como hipótese, eu não sei se a gente gosta mais dos personagens que são de fato mais nesse espectro do certo e errado, que são mais, sabe, estão mais às extremidades. Acho que não, porque a gente gosta do Tyrion, por exemplo. O Tyrion, ele é a penumbra no seu estado puro, né? O Jon Snow, ele é um convicto também. A gente já não gosta tanto do Greyjoy, né, que traiu toda a família Stark, mas assim, é um ótimo personagem, né? A gente gosta da intensidade dele. Mas responder a um dilema ético, a depender do momento de vida em que nós estejamos, pode ser muito mais caro do ponto de vista da energia que a gente gasta ao ter que produzir essa escolha, em função das ansiedades que se levantam. E a série, nesse sentido, nos apresenta um personagem que a saúde mental está muito bem preservada, obrigado, mas ele sofre. Ele sofre porque os deuses me abençoaram e pouparam alguém que seria tão mais importante ou tão melhor do que eu. Né? Chutando um pouco aí a ética protestante. E eu acho que tem um lado... me fugiu. Você falou tanta coisa interessante que me fugiu o gancho que eu ia puxar. Deixa eu ver se eu lembro. O que você trouxe, né, sobre uma situação de racismo, eu acho que esse é um gancho interessante para a gente falar sobre grupos minorizados, sobre diversidade no ambiente de trabalho também, né? Porque quando a gente fala de pessoas de grupos minorizados, essas pessoas são mais suscetíveis ao adoecimento mental em função das pressões sociais adicionais que tem. Então, a pessoa, por exemplo, que toma uma decisão ética só por ela mesma, ou não ética, ela está respondendo só por ela mesma. Uma pessoa de um grupo minorizado, subrepresentado naquela organização, ela responde por ela e pela imagem de todas as pessoas que fazem parte do grupo dela. Isso é o chamado estresse de minoria, né?
E esse estresse de minoria também pode levar, às vezes, até uma rigidez mais ética, né? Essa rigidez não necessariamente olhando do ponto de vista, não falando como rigidez como algo negativo, mas mais próximo desse preto no branco do que um personagem como o Tyrion, que tem esse capital social que está no bolsinho, que ele pode puxar a qualquer hora, né? E isso eu acho que é interessante também que a série vai trazendo, né? Até em relação ao próprio Egg, o Egg, ele omite coisas do Dunk e mente outras, né? Mas quando o Dunk confronta, ele fala, não, mas eu não menti, você que supôs. E é verdade, eu revi o primeiro episódio e falei, nossa, que maldito. Ele realmente não mentiu. Mas vem também de um lugar em que você sabe que você pode, num momento, acessar esse capital reputacional, esse capital de poder, né? Então, aí não sei, gente. Eu queria saber, e agora? Como é que a gente termina esse papo? Porque ética de trabalho é um papo muito, muito legal, e eu acho que, tipo, o que a gente queria trazer aqui, né, além dessas diferenças desses conceitos, né, não pensar a ética puramente como a ética profissional, mas pensar até a ética de trabalho, esse work ethic, como um meio de domínio, às vezes, né, de classes trabalhadoras, o discurso, né, da ética de trabalho como um meio de domínio, e a gente pensar, tipo, como é que a gente sai dessa série carregando e que a gente pode levar para o nosso dia a dia diante dos nossos dilemas éticos do trabalho. Uau! Essa é uma excelente provocação, Eduardo. Bom, eu saio dessa série querendo mais da série, né? Primeiro ponto. Bom, eu retomo o autor que eu mencionei, né? Que é o Martin Baró, em que ele fala desse processo de conscientização, porque você fala ali do estresse de minoria, né? E como que coletivamente nós podemos, portanto, produzir estratégias de enfrentamento para nos proteger. Tudo bem que na série o Duncan fica muito ali no núcleo, ele e o Egg, né? Mas tem um momento que ele consegue produzir através da sua sensibilidade, através do seu carisma, que ele tem carisma, ele consegue convencer outros cavaleiros a, com ele, produzir esse enfrentamento, né? E me parece que nesse sentido, nos nossos espaços de trabalho, se a gente quer construir uma relação mais ética, que converse com a nossa qualidade de vida, que converse com a nossa saúde mental, a saída é coletiva. Conseguir construir um espaço de colaboração, o que é um grande desafio, não é um processo simples, porque existem conflitos entre esses trabalhadores, e aí, enfim, tem todo um drama, um caminho a ser pensado aí, mas é uma estratégia coletiva que me parece que vai ser necessária de ser produzida para a gente, eventualmente, vencer essa justa. Olha, eu achei interessante essa reflexão que você trouxe, porque esse pensamento sobre como convencer e trazer para próximo aliados que não necessariamente são motivados pelo nosso dilema ético, né? O Baylor se junta por outros motivos, por questões políticas, os outros dois se juntam, os dois irmãos se juntam porque queriam vingança do Aerion, né, porque o Aerion tinha derrubado o cavalo do irmão, o outro se junta pela glória de participar de um... Então é interessante isso, pensar nessa colaboração e como a gente pode enfrentar dilemas éticos. Eu acho que isso é muito do dia a dia do nosso trabalho com diversidade e inclusão, de conversar no nível de consciência e a partir das necessidades,
de cada pessoa para poder trazer aliados, né? E eu acho que isso é uma forma da gente romper, né? A partir dessas massas críticas, a gente romper algumas das barreiras institucionais que a gente pode encontrar para um comportamento mais ético, para um comportamento mais inclusivo, para um comportamento mais plural, né, mais humanizado, né? Então, eu gostei dessa reflexão. Eu nunca tinha parado para pensar, mas quando você foi falando, falei, é verdade. Ele conseguiu 6 pessoas para lutar ao lado dele, cada um tinha sua motivação. O outro queria se vingar do primo, ficou com raiva do primo, né? É interessante, bem interessante. Bem interessante. Lu, o que fica para você da série? Eu vou pegar o teu gancho, e o interessante é o quanto ele abraçou essas diferenças sem invalidá-las, porque ele não trouxe aquela rigidez de falar assim, não, vocês têm que entrar, né, nessa por conta da minha forma de enxergar a coisa. Não, ele aceitou cada um enxergando do jeito que queria, pelos motivos que queria. Na verdade, estamos todos aqui por um objetivo comum, né? O que nas organizações é muito mais comum de acontecer, porque cada departamento, cada área tem os seus objetivos diferenciados, mas o objetivo comum, né, da organização é um só, ou deveria ser um só, né? Pensando pelo lado positivo, mas a gente sabe que também tem toda uma questão das disputas de poder dentro da organização, tem os clusters dentro das organizações, os próprios clãs ali dentro, né? Então você também está, de qualquer forma, também está sendo tocado, atravessado por todas essas situações dentro da organização, né? O que fica para mim da série, concordo com o Ézio, eu também estou esperando para ver, né, a próxima temporada. Eu quero muito ver como é que isso vai caminhar, porque realmente me encantou a relação entre os dois. É uma forma completamente diferente de pensar o universo Game of Thrones. Quero ver como é que isso vai evoluir. Eu não sabia, fiquei sabendo por vocês que o Duncan é um personagem relevante na história, né? Nas crônicas de Gelo e Fogo como um todo. Então, eu quero muito saber como é que vai evoluir, né, ele nessa história. Mas, além disso, me interessa ver, principalmente... Eu não sei, hoje de manhã eu e o Eduardo estávamos trabalhando outros assuntos e a gente estava conversando, e uma das coisas que eu falei para ele é que eu estou num momento talvez um pouco sensível demais, tocada por uma série de situações desse momento histórico, daquilo que está acontecendo, não só no nosso país como fora, né? Então, me interessa muito ver como é que essa questão moral e ética vai se desenvolver na série, porque, de certa forma, é até um respiro para o nosso momento histórico, né? Então, eu também penso nisso, e de repente, quem sabe, que ela possa servir de inspiração, ou mesmo essa nossa conversa possa servir de inspiração para as pessoas, né? Principalmente nesse momento que, não sei se eu que estou sensível demais, mas que realmente a gente está vivendo uma coisa mais conturbada. Então, eu acho que é isso. Eu confesso que ela me surpreendeu. Foi uma série que realmente me surpreendeu bastante. Eu não esperava que ela tivesse esse andamento que ela teve. E gostei muito. Vamos para as dicas agora. Posso começar? Claro. Bora lá. Bom, eu acredito que em termos de série, talvez vocês já tenham assistido. As primeiras temporadas dessas duas séries me parecem muito boas, tá? Toda série acho que tem, por vezes, uma dificuldade que a qualidade cai, enfim, né? Não sei uma questão. Mas ainda pensando na temática do trabalho, elas podem ser um pouco mais pessimistas. The Bear, sobre cozinha, né? Então...
questões relacionadas à saúde mental nesse sentido. É uma série muito intensa. E do outro lado, agora deu tela azul aqui, tá me fugindo o nome da série. The Pitch? Hã? The Pitch? Não é The Pitch, não é The Pitch. É aquela que há uma mudança de consciência. O trabalhador entra, esquece das memórias da vida passada e assume uma outra identidade, vamos dizer assim. Também relacionada a trabalho. É a Severance, né? Eu não sei o nome perfeito. Em português. The Severance, perfeito, agradeço. Então, deixo como 2 recomendações de série, uma em um polo, outra em outra, uma muito rápida, outra muito devagar. Eu acho que vale a pena ver, tem debates ali que me parecem bem oportunos sobre intensidade, sobre sensibilidade, sobre escolhas, sobre dilemas, sobre... enfim, né? Deixo essas 2 recomendações de série para vocês. Maravilha. Lu? Eu tô aqui pensando, né? Talvez eu vá puxar um pouquinho para minha área de comunicação, tentando pegar aí tangencial a nossa conversa. Eu comentei sobre Guy Debord, que fala sobre a sociedade do espetáculo. Eu acho que é muito interessante a gente pensar sobre a sociedade que a gente vive hoje. Eu acho que pensar a sociedade do espetáculo é interessante, principalmente quando a gente está tão tocado pelas redes sociais e o quanto elas permeiam a nossa vida. Tem a ver com aquilo que você comentou, né, Edu, que a mulher mais influente do Brasil é alguém que vende betes e tigrinho e tudo mais, né? Então, eu recomendaria esse livro. Não é um livro muito fácil de ler, mas também não é muito difícil, dá para ler e dá para a gente acompanhar. Eu acho que é bem interessante. E um livro que quem me apresentou foi você, Edu, que foi a Sociedade... Como é que é? Das narrativas. Sociedade do Cansaço. Não é a Sociedade do Cansaço, é do Bicho Ram, mas é das narrativas. A crise da narrativa. A crise da narrativa. Ele mesmo, que eu acho que também permeia essa coisa, porque assim, não sei se é essa coisa, né, de estar o tempo todo, não sei se eu estou condicionada, Ézio, porque eu estou qualificando no meu doutorado semana que vem. Sim. E eu estudo essa coisa da comunicação, e muito da comunicação que faz sentido entre as pessoas. E eu estou trabalhando essa coisa da narrativa e tudo mais. Então, não sei se é por isso que também está muito presente, mas eu acho que tem um pouco disso. Então, seriam as 2 dicas que eu digo, que eu deixo, acho que permeia um pouco dessa nossa conversa. Uma dica de livro, O Estrangeiro, do Alberto Camus, né? Ou Camus, se a gente for brasileirar, que é um homem simples na vida cotidiana, ordeira, tudo mais, alguns romances, amores e, enfim, o mundo começa a se dissolver diante dos seus pés, e é uma leitura bem interessante. Fica a recomendação aí para vocês também. Dentro dessa linha eu também teria uma que daí é um romance, que é O Egípcio, é Mika Valtari. Tá. Que daí é na forma de romance, né? E é um romance bem interessante. Todos esses links vão, né, no descritivo do episódio. Eu li o Caminho é pesado. Caminho não é fácil. Letrangia é pesado. Mas é uma boa dica, Eu vou... vocês começaram a falar de livro, eu fui me empolgando também. Eu vou dar 2 na mesma área. A série The Pitch, ela trata de muitos dilemas éticos, muitas questões éticas de médicos, né? Então a gente está falando mais de questões da ética profissional, né? Tem na primeira temporada tem uma questão ética que eu acho que é interessantíssima e muito atual, que é a história de um jovem que a mãe
A mãe se adoece para ir para o hospital porque ela viu que o jovem tinha feito uma lista de mulheres que ele queria matar, um jovem de 16 anos. E aí, como é que os médicos lidam com isso se o jovem nem paciente deles é, né? Então, essa é só uma de muitos dilemas éticos que se apresentam nessa série, que apresentam a questão, né, do não fazer mal e o respeito aos desejos de uma pessoa, mesmo quando os desejos da pessoa, a pessoa está muito mal informada. Então, como você trabalha como uma pessoa que está mal informada, né, e respeita os desejos dela ao mesmo tempo. Então, é uma série que traz muitas sutilezas bem interessantes, e eu acho que mostra de uma forma também, é uma série como The Bear bem intensa, e que mostra como isso pode se apresentar no nosso dia a dia de trabalho. E aí, como a gente está falando de medicina, e estamos também falando de Idade Média, eu queria recomendar o filme, tem o livro também, mas eu não li o livro, eu vi o filme do O Físico, que não tem nada a ver com físico, é o Physician, né, que é o médico, e que é a história desse médico na Idade Média. Então, como era a medicina na Idade Média, e eu acho que é também um relato muito interessante, não é necessariamente focado na ética, mas traz alguns desafios da prática da ética profissional, da reflexão, de muitas das reflexões que foram sendo, dos dilemas éticos que foram aparecendo na medicina, né, no respeito, por exemplo, no trabalho com mortos, né, você trabalha com defuntos, não trabalha com defuntos, e a alma daquela pessoa. Então, outras áreas do conhecimento, outras áreas da humanidade se conflitando com desafios dessa prática médica no dia a dia. O filme me surpreendeu muito, porque eu sei que é um livro grande, pesadão, assim, é um livro bem denso, e o filme é muito bom, é muito interessante, parece aquele filme meio de sessão da tarde, os atores desconhecidos, mas ele é realmente muito bom, e ele conta muito bem a história desse personagem fictício aí atravessando a Idade Média com a sua prática de medicina, com a sua prática de trabalho, para mostrar que ética, trabalho não começou semana passada, é algo que sempre existiu, né? E que a gente está constantemente revisando, olhando, observando. Certamente agora toda a reflexão em torno da IA, do uso da IA no contexto profissional, também é algo que está sendo confrontado, a ética profissional de várias profissões, inclusive de acadêmicos, né, Lu? Eu vi recentemente uma reportagem no Roda Viva do Nicoleles, em que ele fala exatamente isso, que tem revisores de artigos acadêmicos que estão utilizando IA para revisar artigo acadêmico, né? Não, e tem um número de retratação que está aumentando nos últimos anos por conta do uso da IA. Atualmente, na maioria dos congressos, eles pedem para que você informe a utilização da IA, aonde você utilizou, e informe a utilização. Porque dizer que não vai utilizar é, de certa forma, ingênuo até, né? As pessoas vão utilizar. Só que hoje se pede para que as pessoas declarem qual foi a utilização, né? E o mundo acadêmico ainda está tentando se achar nesse momento aí com relação à IA generativa, né? Mas tem muitos casos, está aumentando muito o número de retratações de artigos que não foi informado que a pessoa utilizou IA para fazer alguma coisa, né? Gente, eu queria agradecer demais para vocês dois. Foi uma conversa muito legal. Eu acho que foi do tamanho. Eu acho que a gente poderia conversar muito mais, mas eu acho que foi do tamanho da série. Não vamos também exagerar, ficar aqui falando por 15 mil horas, porque a gente começa a puxar vários ganchos, né? E vai se empolgando. Mas a série é curtinha, a gente tinha, né, histórias diferentes, situações diferentes. Eu acho que a gente conseguiu abordar a grande maioria
desses dilemas éticos, dessas situações éticas e dessas relações entre trabalho, poder e ética aqui hoje. Queria agradecer demais vocês dois pela participação, aos nossos ouvintes. Se você quiser também, se você quiser participar do podcast, contribuir com sugestão de pautas, nós estamos presentes no Instagram, @Diversearte-podcast, e também essa gravação ela vai ficar tanto no Spotify, em áudio, como também no YouTube, em áudio e em vídeo. Então você pode assistir em diferentes formatos. Agradecemos demais vocês dois e desejo a vocês um excelente mês. Nossos ouvintes desejam um excelente mês e até o próximo episódio.